Os guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em física Brian Simon. E nessa frente 2 vamos a algumas atividades em ondulatória na segunda lista de revisão. Nos cinemas 3D, para criar a ilusão da terceira dimensão, duas imagens iguais formadas por luz polarizada são projetadas simultaneamente na tela do cinema de maneira a não sobrepor uma sobre a outra. Com auxílio de óculos com filtros polarizadores, o espectador enxerga cada uma das imagens com o olho, contendo assim uma visão tridimensional. A polarização da luz consiste, alternativa A, na passagem da luz de um meio para outro em que a velocidade de propagação é diferente. B, na separação das cores que compõem a luz incidente devido à dispersão dessa luz. C, na interferência entre o feixe de luz incidente e o mesmo feixe de luz refletido por um obstáculo. Alternativa D, na formação de franjas claras e escuras devido às microfendas dos filtros polarizadores. E E, na produção das ondas luminosas que vibram num único plano que contém a direção de propagação. A alternativa certa é a alternativa E, na produção de ondas luminosas que vibram num plano único que contém a direção de propagação. Lembrando que essas ondas que serão polarizadas são ondas eletromagnéticas transversais. Perfeito? Vamos então à próxima. Quando falamos o som produzido é um exemplo de um tipo de onda mecânica longitudinal que se propaga no ar. Por outro lado, quando jogamos uma pedra na água contida em um tanque, a onda produzida é um exemplo de tipo de onda mecânica transversal. Percebeu? No primeiro momento, mecânica longitudinal e agora mecânica transversal, que se propaga na superfície da água. O que distingue onda mecânica longitudinal de onda mecânica transversal? Alternativa A, o fato de apenas uma dessas ondas estar sujeita ao fenômeno de interferência. B, o fato de apenas uma das ondas estar sujeita ao fenômeno de difração. C, direção em que o meio de propagação vibra enquanto cada uma das ondas passa por ele. Ou alternativa D, a direção do plano de polarização de cada uma das ondas enquanto elas se propagam no meio. A alternativa correta é a alternativa C, a direção em que o meio de propagação vibra enquanto cada uma das ondas passa por ele. Lembrando o seguinte, que a transversal, a vibração e a propagação são perpendiculares entre si, e a longitudinal, a vibração e a propagação coincidem. E por que ela é mecânica? Só mais uma vez para frisar isso, para fixar isso na sua mente. Mecânica porque precisa de um meio físico para se propagar. No primeiro momento você tem a atmosfera, como o som, perfeito, e no segundo momento o fluido, no qual a onda vai ser incidir, ela vai existir. No caso, quando você joga uma pedra na água, a perturbação é no meio líquido, perfeito? Então, uma distinção entre essas definições. Vamos à próxima. O radar é um dos equipamentos usados para controlar a velocidade dos veículos nas estradas. Ele é fixado no chão e emite um feixe de micro-ondas que incide sobre o veículo e, em parte, é refletido para o aparelho. O radar mede a diferença entre a frequência do feixe emitido e do feixe refletido. A partir da diferença de frequências, é possível medir a velocidade do automóvel. O que fundamenta o uso do radar para essa finalidade é A, lei da refração, B, efeito fotoelétrico, C, lei da reflexão e D, efeito Doppler. Alternativa certa, que retrata diferença entre frequências, é a letra D, efeito Doppler. Muito tranquila essa questão. Vamos a mais uma. Pedro está trabalhando na base
de um barraco e mede uma ferramenta e pede, uma ferramenta Paulo, que está na parte de cima, como você pode perceber na figura. Além disso, além do barranco, não existe nas extremidades nenhum outro obstáculo. Do local onde está Paulo, não vê Pedro, mas escuta muito bem, porque ao passar pela quina do barranco, as ondas sonoras sofrerão convecção, reflexão, polarização, difração. O que você tem aqui? Você tem um fenômeno chamado difração, perfeito? Lembrando que polarização ela só ocorre em ondas eletromagnéticas. Uma onda mecânica senoidal propaga-se em certo meio. Se aumentarmos o comprimento da onda dessa oscilação sem alterar-lhe a amplitude, qual das seguintes grandezas também aumentará? Alternativa A, você tem aqui a velocidade de propagação, B, frequência da onda, C, frequência angular da onda, D, período da onda e E, a intensidade da onda. A alternativa certa é período. Lembrando que a velocidade pode ser computada pelo comprimento multiplicado pela frequência, ou também velocidade pode ser igual ao comprimento sobre o período de oscilação. Perfeito? Período de oscilação. Então, se você aumenta o período de se você aumenta o comprimento da onda, mantendo constante a velocidade, você acaba aumentando o período de oscilação, que é diretamente proporcional a esse comprimento, a esse lambda. No estudo de ondulatória, um dos fenômenos mais abordados é a reflexão de um pulso numa corda. Quando um pulso transversal propagando-se de uma corda devidamente tensionada, encontra-se uma extremidade fixa. O pulso retorna à mesma corda em sentido contrário ou fase invertida. Opa, já dei a resposta. Alternativa A, em fase invertida. Tranquilo? Mais uma atividade. Vamos lá? Uma onda propaga-se em um meio, o material passa a propagar-se em outro meio, cuja velocidade de propagação é maior do que do meio anterior. Nesse caso, a nova onda, no novo meio, tem alternativa A, sua fase invertida, B, sua frequência aumentada, C, comprimento de onda maior e D, comprimento de onda menor. Lembrando que se houve a refração, a frequência permanece constante, mas perceba o seguinte, que a velocidade aumentou e essa velocidade ela é diretamente proporcional ao comprimento da onda. Lembrando mais uma vez, mantendo a frequência constante, eu tenho a fórmula V lambda F, correto? Velocidade igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Se eu mantenho a frequência constante, eu correlacionando as duas outras variáveis, o comprimento que está multiplicando no segundo termo da equação vai passar o primeiro dividindo, e grandezas que se dividem são diretamente proporcionais. Com o objetivo de simular as ondas do mar, foram geradas em uma cuba de ondas de um laboratório, ondas bidimensionais apresentadas na figura, que se propagam de uma região mais profunda para uma região mais rasa. Perfeito? Sabendo que quando as ondas passam de uma região para outra, sua frequência de oscilação não se altera. E considerando as medidas indicadas na figura, é correto afirmar que a razão entre as velocidades de propagação das ondas na região 1 e 2 é igual, ele quer saber a razão das benditas velocidades, correto? Então vamos à resolução. Mantendo a frequência constante, você tem velocidade 1 sobre comprimento de onda 1 no primeiro meio, igual a velocidade 2 sobre comprimento de onda 2 no segundo meio. Aí o que você quer? Você quer a razão entre a V1 sobre a V2, correto? Levando em consideração que em V1 você tem um comprimento de 2 metros e você tem um comprimento de 0,8. Aí você faz o cálculo, perfeito, divide e acaba dando uma razão de 2,5
Só vou retornar aqui. Tudo bem, até a próxima aula e a vitória é sua.